Bom dia a todos, tudo bem? Pessoal, eu sou Isadora, da Premier. Para nós é um prazer enorme estar presente num evento desse, né, como apoiadores da Carla, do PetCare, incentivando a educação continuada. É isso que a gente tenta promover ao máximo para os nossos veterinários parceiros. E hoje a gente veio fazer alguns sorteios para vocês. Tá? Eu numerei a lista de presença que todos vocês passaram na entrada, com a quantidade de pessoas, e nós vamos sortear um brinde com um saco de ração Premier Seleção Natural para cães, e sachês também, o nosso Premier Gourmet, que foi um lançamento, e também Premier Seleção Natural Gatos, com o Gourmet de Gatos, e o nosso livro Doença Renal, que foi feito pelo PetCare em parceria com a Premier, que é um livro mais didático para ajudar no momento da consulta, explicar para os veterinários, para os clientes, né, para os proprietários, como funciona essa doença, de uma maneira bem didática, que às vezes eles não conseguem entender, tá bom? Então, eu vou pedir para a Carla falar um número para mim. Pode pegar aqui o microfone. Um número de 1 a 82, Carla, por favor. Eu vou chamar. Vocês podem, por favor, vir aqui para perto da escada, que a gente vai entregando os brindes e, no final, a gente tira uma foto. Tá bom? 20. Número 20. Elton Schu Flashman. Tá aí? Subiu. Mais um. 8. Ana Luísa Ganan. Tá aí, Ana Luísa? Mais 11. Um. Beatriz Martins. Tá aí? 21. Érica Santana. 23. Guardem os números para jogar na loto, tá? Fernanda Alonso. Tá aí, Fernanda? Sim. 28. Gabriele Fujico. Por favor. Só mulher. Mais um. 31. Elionete dos Santos Lima. Tá aí, Elionete? Tá. Mais um. 41. Lilian Pierre de Almeida. Já temos quantos aí? Tá, pode falar. Tem 7. Faltam mais 4. 51. Maria Mieko Nakayama. Mieko. 59. Mônica Barbieri. Está aí também. Ela está aí. Tá aí. Faltam? Mais 2? Mais 2. 63. Natália Cristina dos Santos. Tá. 73. 73. Soraya Quezan. Tá aí? Será? Soraya? Soraya? 74. Calma aí, 73. 70. Não. Ah, ela não está aí? 74. Tânia Teixeira. Também não está? Tânia? Ah, tá. Por favor. Podem subir aqui. Podem subir, por favor. Levei. Algum de vocês não tem animal? Todos têm? É difícil, né, veterinário não ter animal. Cabe. Mas é melhor dali de baixo. Acho que vai faltar um. Tomaram errado. Te devo um, mas eu trago, tá? Fizeram a mais. Um sorteio a mais.
Mas tá bom, não tem problema. Eu trago para você. Tá bom. Muito obrigada. Me aguarda aqui, por favor. Gente, antes de começar um pouquinho a palestra, até que eu gostaria de convidar os diretores que estão aqui presentes das unidades do PetCare, só porque eu acho que a gente tem o mercado já sabe de alguma novidade, mas eu gostaria de deixar um pouco mais claro aqui. Bastante gente andou me perguntando a respeito da nossa mudança no PetCare. Aqui, doutor Marcelo, doutora Kelly, doutora Mariana, doutora Juliana, doutora Cibele. Espero que vocês conheçam todo mundo. E mais, temos uma equipe aí hoje presente de pelo menos 20 veterinários. O que aconteceu, que foi divulgado na semana passada, foi a entrada do grupo VCA, o maior grupo de hospitais americanos no Brasil, onde eles adquiriram 50% das ações da PetCare. Isso é verdade. O grupo VCA ele tem 850 hospitais nos Estados Unidos e no Canadá. Eles têm o maior laboratório americano que chama Antec, onde eles fazem 75% de todo o serviço de laboratório e imagem dos Estados Unidos. Ele foi adquirido no começo de 2017 pela Mars. A Mars é a fabricante da Pedigree, da Royal Canin, Uncle Ben, Twix, M&M. Ela tem a divisão açúcar, alimento, e tem a divisão PetCare. Nos Estados Unidos, a Mars já era dona da rede Benfield, que são hospitais veterinários que ficam dentro de lojas como Cobase, Pets. Lá nos Estados Unidos é a marca PetSmart. E eles têm também uma rede de hospital que chama Blue Pearl, que essa rede de hospitais são os 80 a 100 hospitais, que são hospitais de referência, então, só para especialidades. E a incorporação do VCA é um reforço maior assim da Mars investindo no mundo PetCare. O que isso vai acontecer no Brasil? O PetCare não mudou, simplesmente vai ter uma expansão do PetCare. Na verdade, eu acho que a VCA, para entrar no mercado, está usando a plataforma PetCare, então vamos trabalhar juntos para a expansão, e a nossa essência não vai mudar como a essência da VCA nos Estados Unidos. A gente só vem para agregar, vão ser agora ofertados, a gente vai entrar numa área maior de educação, continuing education, tentando melhorar e oferecer cada vez mais educação e recursos técnicos para os veterinários. Uma das ações vão ser, nós vamos comprar hospitais veterinários para se tornarem mais ou menos como o PetCare, como a gente já tem 4 unidades, então vão ser hospitais maiores, que a gente continua pretendendo ser extensão do nosso colega veterinário, ajudá-lo a trabalhar o cliente dele. Vamos colocar alguns produtos no mercado que vão fazer com que haja uma drenagem maior de clientes para vocês. Nós vamos vir para agregar e não uma de competir. Vai ser exatamente, eles compraram a ideia do PetCare, esse serviço que a gente vem fazendo e expandindo nacionalmente. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Acho que a equipe toda está animada e acho que com o tempo vocês vão ficar animados também. Obrigada.
Agora nós temos a palestra do Dr. Lucas De Angelis, todo mundo conhece, bem famoso, e é o nosso chefe de serviço de UTI, de todos os pet cares. Agora, ultimamente, a gente tem localizado as UTIs mais em 2 hospitais, o Hospital do Pacaembu e o Hospital do Ibirapuera. Então, todos os casos do pet care externos são direcionados para um desses 2 hospitais. A gente tem a nossa internação semi-intensiva, quando a gente precisa do intensivismo daquele leito, onde o animal fica todo monitorado, as equipes ficam localizadas num desses 2 hospitais. Boa palestra, doutor Lucas. Obrigada. Alô, bom dia para todo mundo. Tá bom o som? Tá? Então, tá bom. Eu queria agradecer o PetCare pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre novos assuntos ou coisas diferentes, né? E o tema proposto é como podemos ajudar o paciente dispineico. A parte mais difícil, eu acho, dessa palestra vai ser conseguir me deixar parado aqui nesse espacinho, porque quem me conhece sabe que eu começo a andar para um lado e para o outro. Mas eu juro que eu vou me esforçar. É que eu vou usar o computador, mas está ótimo assim. Então, como podemos ajudar o paciente dispineico? Então, quando eu recebo um paciente dispineico, 4 questões já aparecem direto na minha cabeça. E assim, elas aparecem por um formato importante, porque é em cima, justamente, dessas informações que eu vou conseguir delinear um planejamento de diagnóstico, tratamento e também para que a gente possa ali já começar a desenvolver um fator de prognóstico. Então, quando eu recebo esse paciente, a primeira coisa que me vem à cabeça é qual o tipo de dispneia que eu tenho? Qual a causa primária da dispneia? Como diagnosticar essa causa primária que está gerando essa manifestação clínica? E como que eu vou tratar a dispneia? Então, como qualquer doença ou como qualquer manifestação clínica, é sempre importante que a gente tenha uma ideia, a definição disso. E aí eu fui lá pegar a definição de dispneia. E, a princípio, ela vem do grego, né? E, na tradução literal, é respiração ruim. Achei muito simples, eu falei assim, não, quero uma coisa mais elaborada. E aí achei esse trabalho interessante, com uma definição bem legal. Eu vou ler para vocês. Um termo usado para caracterizar a experiência subjetiva de desconforto respiratório que consiste de sensações qualitativamente distintas, variáveis em sua intensidade. A experiência deriva de interações entre múltiplos fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais, podendo induzir respostas comportamentais e fisiológicas secundárias. Eu falei, isso é uma definição. Só que aí eu percebi o quê? Não entendi nada que o cara falou aqui. Absolutamente nada. Li umas 10 vezes, continuei não entendendo nada. Mas tem um porquê. É difícil você conseguir, hoje, definir a dispneia. Porque, hoje, se você for pensar a variação, quantas variáveis a gente tem do tipo de dispneia, e qual a variação que hoje a gente encontra de causa primária de dispneia. Então, realmente, é difícil. É um exercício fantástico tentar, hoje, conseguir definir a parte de dispneia. Colocar isso em linhas, onde você possa, realmente, em cima daquilo, encontrar a resposta final, manifestação clínica de dispneia. Mas tem uma coisa importante. Dá para ver ou ficou desfocado? Tá, então, não tem importância. A ideia é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que essa manifestação clínica acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui compreender é que a dispneia ela é gerada pelo córtex sensorial. Ok, mas quem estimula o córtex sensorial? Quimiorreceptores, que vai estar aqui, que vão ser ali induzidos pela pressão de gases, PO2 ou PCO2,
Vias aéreas, principalmente traqueobrônquica, vísceras, então esôfago, estômago, coração, e musculares, que aqui entra um ponto importante, que são os receptores metabólicos, que incluem aqui o paciente que entra em acidose metabólica, por exemplo, gerando uma dispneia. É importante que a gente tenha esse raciocínio, é super importante, porque é em cima disso que a gente vai planejar como diagnosticar a causa primária e como que eu vou tratar essa dispneia, porque a dispneia ela é uma consequência. Se você não tirar a causa de base, a dispneia vai continuar. Ou você pode mascarar essa causa de base. Você pode diminuir essa dispneia, só que depois de tudo que você está tratando, ela vai voltar a acontecer, ela vai ser recorrente, porque você não tratou a causa de base. Então, dispneia pode ser causada por dor, por uma anemia, por uma acidose metabólica num paciente doente renal crônico, por uma alteração em sistema nervoso central, um acidente vascular, hemorrágico, por exemplo, febre num paciente séptico, um choque séptico, e no nosso sistema cardiorrespiratório. E aqui é onde eu vou dar ênfase da aula. Por quê? Primeiro, porque é onde a gente mais encontra o paciente dispneico, é onde a gente mais vai atender o paciente dispneico, que tem como causa de base o sistema respiratório. Mas mais importante do que isso é que, quando a causa primária é o sistema respiratório, esse paciente ele se torna ou um paciente em emergência ou um paciente em urgência. E por que disso? Porque você vai alterar diretamente a oferta de oxigênio. E aí você vai pegar e vai olhar para aquela fórmula e vai falar, meu Deus do céu, eu não quero nem olhar para essa fórmula. Mas, assim, tira um pouco os números daqui, 1.34 ou 0.031, e avalia a fórmula sem muito preconceito. O que a gente está envolvendo aqui? Débito cardíaco e conteúdo arterial de oxigênio. Que envolve, dentro do débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se isola a frequência cardíaca, a gente vai estar trabalhando com pré-carga, contratilidade e pós-carga. Então, o que a gente modificar aqui de ação, de pré-carga, contratibilidade e de pós-carga, vai diminuir a oferta de oxigênio. Então, o paciente que está hipovolêmico, o paciente que tem uma alteração de lado esquerdo de coração, o paciente que tem uma vasodilatação por conta de um processo séptico. Eu isolei a frequência cardíaca, porque eu posso ter um paciente bradicárdico, certo? Um hipodreno, por exemplo. E eu posso ter a interferência do conteúdo arterial de oxigênio, que aqui vai envolver saturação de O2, hemoglobina, que é o transporte, e o PO2. Ok. Então parando para pensar no sistema cardiorrespiratório, ou eu vou estar interferindo diretamente no débito cardíaco, ou eu vou estar interferindo no conteúdo arterial de oxigênio. Ok. Eu joguei esse gráfico aqui para tornar um pouco mais didática a informação. E aqui para a gente avaliar o conteúdo arterial de oxigênio. Porque a gente não está acostumado hoje a ficar avaliando a hemogasometria. Então, a gente vê pouco PO2. Né? Quem vai fazer rotina hoje, a terapia intensiva vê muito disso, internação vê muito disso. Mas quem não está numa rotina dessa, dentro desses setores, a hemogasometria não é uma verdade absoluta, não vai estar o tempo todo. Mas existe uma correlação bem interessante entre PO2 e saturação. E saturação a gente está acostumado. A gente coloca no oxímetro, a gente vê aquela curvinha normalmente amarela, que vai estar dando ali a saturação do oxigênio, 95%, 100%, 97%, não importa. Mas esse gráfico ele é interessante para que a gente possa ver o seguinte. Com 80 milímetros de mercúrio, eu chego quase no meu máximo de saturação. Lembrando só que a saturação é a quantidade de oxigênio que a gente tem dentro da hemoglobina. Ok? Então, com o meu PO2 de 80, aqui, eu chego a 97 de saturação. E com o meu PO2 de 60?
Opa, eu estou com 90. A gente sabe que quando a gente recebe um paciente no qual o oxímetro está apresentando um paciente com 90 ou menor a nossa saturação, a gente sabe que o paciente é mais grave. Isso é instintivo já nosso. A gente trabalha com essa informação. E por que é mais grave? Ele é mais grave por conta disso, porque cai o PO2. Então, a gente tem aqui nesse gráfico duas informações importantes. A primeira, para a minha saturação ficar alta, eu preciso de pelo menos 80 aqui. E acima de 80, isso pouco vai trazer de informação para mim. Ou vai pouco aumentar a minha saturação depois de 80. Então, ter um PO2 de 80 é excelente. Mas tem uma informação mais importante ainda. Abaixo de 60, eu tenho um paciente mais grave. E aqui vai a primeira... aqui vai uma primeira informação, a gente vai conversar sobre isso, mas vai uma primeira informação importante. Portanto, abaixo de 60, eu tenho um paciente em insuficiência respiratória aguda. Ok? Então, essa informação é interessante. Então, um paciente que tem 90 ou abaixo da sua saturação, ou PO2 de 60 ou abaixo disso, por definição, eu tenho um paciente em insuficiência respiratória aguda. E nessa margem, entre 60 e 80, 70, por exemplo, milímetros de mercúrio, eu tenho um paciente hipoxêmico, mas ele não está ainda, por definição, em insuficiência respiratória. Ok? Legal. Quais as doenças que levam a isso? Todas as doenças que vão limitar a capacidade do organismo em absorver oxigênio. Então, eu posso ter desde bronquites até um tromboembolismo pulmonar. Então, eu posso ter o edema pulmonar cardiogênico, posso ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a associação entre pacientes que possuem bronquite associada com uma alteração de complacência alveolar, que a gente diagnostica muito pouco, mas está na nossa rotina, principalmente pacientes braquicefálicos. Hipertensão pulmonar, que cada vez mais a gente tem encontrado na nossa rotina, mas a gente não dava tanta atenção para isso. E quando a gente descobria a hipertensão pulmonar, é quando ela já era muito grave. E aí o paciente precisava de oxigênio, precisava ser sedado, vai tomar sildenafil, mas não era responsivo, e assim por diante. Então, essas são as principais doenças que a gente encontra hoje na nossa rotina. Então, se a gente for pegar agora e pensar que se eu tenho uma alteração cardiorrespiratória, eu tenho que pensar em perfusão e ventilação, ok? Existe uma relação, essa relação se chama VQ, ventilação-perfusão, no qual a gente encontra aqui uma relação entre trocas de gases, onde o O2 é absorvido e o CO2 é eliminado. E isso está numa unidade relacionada entre o alvéolo e o capilar. Ok? Legal. Fisiologicamente, isso acontece no nosso paciente deitado, no nosso paciente correndo, no nosso paciente em leito, no nosso paciente anestesiado. Então, se eu tiver uma ausência de perfusão, o que o meu alvéolo faz? Aumenta a resistência. Para de ar para aquele alvéolo, porque não tem sentido se a ventilação chegar lá e o meu ar atmosférico chegar naquele alvéolo, ele não tem sangue para carregar aquilo. Não tem sentido ficar lá. E se, por acaso, diminuir o oxigênio de um alvéolo, o sangue para de ir também. Então, o sangue vai correr para um outro alvéolo que está conseguindo, sim, absorver oxigênio. Qual que é o problema maior que a gente encontra? Isso é fisiológico. Isso está acontecendo com vocês aqui. Se vocês estão sentados e levantarem, isso vai modificar. Por quê? Porque ele é dependente da gravidade. No nosso cachorro também, no nosso gato também. Qual que é o nosso problema? O problema é quando existe essa relação e ela está vinculada a uma patologia, a uma doença. E aí, consequentemente, a gente acaba tendo um paciente que não consegue mais compensar isso. E existe um problema em cima disso? Existe, porque se eu levo um paciente a um grau no qual eu não consigo absorver oxigênio, onde a minha oferta de oxigênio para o meu organismo é diminuída, a consequência disso é chamado de hipoperfusão. E quando a gente pensa em hipoperfusão, vale a pena a gente dar uma pensadinha um pouquinho melhor na hipoperfusão. Hipoperfusão está vinculado a fluxo e oxigenação. Pensa no fluxo, a chegada do sangue, e oxigenação, a própria oxigenação desse sangue. Ok? Então, voltando ainda para o nosso outro slide, o que a gente encontra? O paciente que fica
hipoperfundido, seja pelo fluxo, ou seja pela oxigenação, ele leva esse paciente a um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, que, por definição, é choque. Choque é o desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Então, quando a gente recebe aquele paciente que a gente fala, ele chegou chocado, o que você está passando é que existe um desequilíbrio entre oferta e consumo de O2. Opa, então, se eu tenho uma doença cardiorrespiratória que leva o paciente a um grau de desequilíbrio entre ventilação e perfusão, leva esse paciente à hipoperfusão, a minha manifestação clínica é a dispneia por conta da diminuição da oferta de oxigênio. Legal? Só que, se você não tratar esse paciente nesse momento, ele faz o quê? Disfunção orgânica e falência. A diferença entre disfunção e falência é que falência não tem mais o que fazer. E disfunção você pode tratar ainda. Então, existe um momento que esse paciente... E por que a gente considera esse paciente grave? Porque ele está nesse equilíbrio aqui. Então, nesse paciente, a gente precisa intervir de forma urgente ou de forma emergencial. Ok, mas o nosso organismo ele tem reserva. Então, aqui é a passagem do sangue no alvéolo, certo? Leva 75 milésimos de segundo, ou 0,75 segundos. A gente consegue oxigenar o nosso sangue em 25 milésimos de segundo. Ou seja, a gente tem aqui o que a gente chama de reserva. A nossa reserva é de 50 milésimos de segundo. Então, se eu hoje for exposto a um estresse, meu organismo equilibra, porque eu tenho uma reserva. Qual que é o problema do paciente que não tem reserva? Paciente crônico, que faz um edema pulmonar cardiogênico agudo, mas é um cardiopata já de longa data. Esse paciente, muitas vezes, ele faz uma disfunção, ele faz uma dispneia, quando ele tem uma gastroenterite. E o problema está onde? Ele foi exposto a um estresse, e a reserva dele já foi perdida, ele não tem essa reserva. Então, são pacientes muito mais delicados. São pacientes que, muitas vezes, a gente não tem a alteração, propriamente dito, no sistema cardiorrespiratório, mas ele não tem mais reserva. Ok? Beleza. Então, vamos nessa. Então, o que vale para a gente pensar aqui? PO2 de 80 é legal. Abaixo de 80, hipoxêmico. E abaixo de 60, em insuficiência respiratória. E o que é insuficiência respiratória? É uma deficiência entre as trocas de gases de forma aguda entre CO2 e oxigênio, a saída de CO2 e a absorção de oxigênio. Isso é insuficiência respiratória. O problema da insuficiência respiratória está onde? O diagnóstico é através da hemogasometria arterial. Então, isso dificulta muito o diagnóstico da insuficiência respiratória. Pensa que há 10 anos atrás a gente não fechava esse diagnóstico. Porque se a gente tinha gaso, a gente não tinha habilidade ainda de puncionar uma artéria e ter o sangue arterial. Ok? Quais são os parâmetros gasométricos que a gente encontra? Então, o paciente aqui, abaixo de 55 ou 60 milímetros de mercúrio, com a fração inspirada de 21, que é o que a gente deveria estar recebendo aqui, né, do nosso ar atmosférico, e o PCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio. Isso é a definição da insuficiência respiratória aguda, que pode ser tipo 1 ou tipo 2, hipoxêmica ou hipercapênica. Legal. Como que é a tipo 1? A tipo 1 é onde a gente tem um déficit de absorção de oxigênio, né, no qual a gente tem ali uma barreira que impossibilita o oxigênio de chegar à hemoglobina e ser transportado. Onde a característica principal é um PO2 abaixo de 60, você pode ter uma interferência ou não do CO2, e quais são as principais doenças que a gente encontra isso? Edema pulmonar cardiogênico, pneumonia, pneumotórax, síndrome da angústia respiratória aguda e mesmo na asma, por exemplo, nos gatos. E isso pode estar tudo associado. Então, eu posso ter um paciente em edema pulmonar cardiogênico e ele pode ainda estar com uma pneumonia. Eu posso ter um paciente em edema pulmonar cardiogênico com uma pneumonia que fez um pneumotórax. Eu posso ter um paciente em edema pulmonar cardiogênico que desenvolveu SARA. E assim por diante. Ok? Então, tem que pensar que o processo é muito mais
complexo do que a gente realmente acredita. É um edema pulmonar cardiogênico. A gente considera isso simples, mas, na verdade, não é, porque pode estar mascarando outras doenças associadas, principalmente doenças que a gente não faz hoje diagnóstico completo. Por exemplo, fibrose, por exemplo, DPOC. E pode ser tipo 2. A tipo 2, o que acontece? É uma fórmula. O PCO2 ele vai funcionar da seguinte maneira. Produção de CO2 no metabolismo celular, certo? Sobre a ventilação alveolar. Então, se eu tiver um paciente que tem um acidente cerebral, um AVC hemorrágico, esse paciente vai diminuir o quê? O drive respiratório. Consequência disso, você diminui o quê? Ventilação alveolar. E aí você sobe CO2, fez uma insuficiência respiratória. Mas pode também acontecer o seguinte, eu posso ter um paciente com tromboembolismo pulmonar, aqui o trombo, em regiões importantes. E aí a consequência é que o CO2 sobe porque o sangue não chega no alvéolo e, consequentemente, não tem como sair. Então, quando a gente pensa, por que subiu o CO2? Por 2 motivos. Ou eu diminuí minha ventilação alveolar, ou eu obstruí. Mas tudo isso com a hemogasometria. Só para vocês terem uma ideia, aqui de 2017 e janeiro de 2018, insuficiência respiratória no nosso serviço de terapia intensiva. Vocês podem ver, aqui, vale só uma ideia, que eles foram admitidos em insuficiência respiratória. A gente não computou aqui os pacientes que desenvolveram insuficiência respiratória durante a internação, ok? E a gente tem, em média, quase 55% dos nossos pacientes são admitidos por conta de insuficiência respiratória, ou seja, tem uma frequência importante isso. E qual é a manifestação clínica que a gente mais encontra? A dispneia. A dispneia do sistema, quando a causa primária é o sistema cardiorrespiratório, é aí que a gente precisa ser mais agudo no diagnóstico e no tratamento, porque a gente tem pouco tempo. E quanto mais precoce você conseguir acertar o tratamento desses pacientes, terceira vez que eu quase derrubo o microfone, quanto mais precoce você conseguir atuar nesse paciente, melhor o desfecho disso. Mais sobrevive. Menor a mortalidade dos serviços dos senhores. Então, descobrir que a dispneia está vinculada ao sistema cardiorrespiratório é super importante. Diagnóstico a gente já passou, já falei, já comentei, hemogasometria. Está aqui, por exemplo, um paciente. Deixa eu ver, vocês conseguem ver? Não, também, né? É que eu não enxergo, eu não uso óculos, mas não enxergo direito. Então, eu não estou conseguindo ver direito aqui. Mas eu vejo no computador. Então, aqui, eu tenho um pH de 7,29. Meu PO2 desse paciente, dessa primeira gaso, é de 95,7. Ou seja, meu PO2 é bom. Só que, quando eu olho o meu PCO2, por exemplo, ele está de 14,1. O que isso significa? Se meu CO2 diminuiu, lembra pela fórmula, eu estou ventilando muito o meu alvéolo. Provavelmente, esse paciente ele tem uma hiperventilação. Pode ser uma taquipneia. Esse paciente pode. Nem todo paciente taquipneico hiperventila, hein? São coisas diferentes. Taquipneia é o aumento da frequência respiratória. Hiperventilação é a capacidade de você conseguir lavar o alvéolo. Então, mas quando eu bato o olho nessa hemogasometria, eu falo assim, tudo bem, ele tem 95 de PO2, ele deve estar com a saturação de 100% no meu oxímetro, ali na minha sala de emergência. Só que olha o preço que ele está pagando para conseguir manter esse PO2 aumentado. Pensa que o PCO2 teria que estar numa margem de 35 a 45, está 14. O sistema respiratório, a nossa musculatura respiratória, é uma musculatura. Vai entrar em exaustão. Esse animal vai fazer apneia, porque ele não vai conseguir mais respirar. Vai exaurir a musculatura respiratória. Mas, ao mesmo tempo, eu pego um outro paciente, ele também está
Ele está com PO2 baixo, de 47, aqui definido uma insuficiência respiratória, mas o meu PCO2 também está baixo. Então, além de tudo, eu não estou conseguindo aqui equilibrar esse paciente. Com certeza, esse paciente é mais grave que o anterior. Mas os dois estão ali numa linha muito tênue em parar de respirar. Não necessariamente de parada cardíaca. E se for pensar de parada cardiorrespiratória, com certeza essa segunda hemogasometria ela tem maior importância, porque além de fadigar o sistema respiratório, ele está em hipóxia, e o miocárdio vai sofrer em algum momento. Quais as alterações que a gente vê, quais as doenças que a gente encontra quando a gente pensa em ventilação-perfusão, que é o que leva à manifestação clínica do que a gente encontra e chama de dispneia. Então, por exemplo, na relação de perfusão, embolia pulmonar, que é difícil de fazer diagnóstico. Hoje é bem complicado você chegar e falar, você acaba tomando uma linha para tentar pensar no tromboembolismo pulmonar, né? Hoje até a gente tem mais recurso, tem a tomografia que você pode fazer, tem o tromboelastograma que você pode estar utilizando em paralelo. Mas é difícil ainda, não tem ainda um exame ouro, que aí sim seria uma ressonância de campo fechado de tórax, que a gente poderia pensar melhor no diagnóstico de imagem. Mas, sim, tumores vasculares a gente não encontra muito, mas, assim, pode ser drogas, eu posso estar vasodilatando esse paciente, ou entrando com sildenafil, no caso de hipertensão pulmonar, ou eu posso ter uma alteração de lado esquerdo de coração. No caso das alterações ventilatórias, a gente vai estar falando aqui de aumento de resistência, e lembrar o seguinte, ó, resistência é uma fórmula também, é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, se eu diminuir um pouquinho o meu raio, eu aumento muito minha resistência. E levo a uma disfunção de ventilação alveolar. E a consequência disso é você diminuir a oferta de oxigênio e levar à manifestação, que é a dispneia. Ok? Aumento da capacidade residual funcional, DPOC. Diminuição da capacidade residual funcional, SARA, pneumonia, fibrose. Gato faz fibrose pulmonar, galera. E vale a pena pesquisar. Não só a fibrose, mas em cima dessa fibrose, se não existem outras doenças concomitantes, que normalmente existem. Então, quando eu paro para avaliar um paciente em dispneia, eu vou pensar em 3 alicerces de raciocínio. Via aérea anterior, é um quadrúpede, não é superior, hein? É anterior. Via aérea posterior, e o sistema cardiovascular. É em cima disso que eu vou pensar num paciente que tem um distúrbio, porque eu posso ter o envolvimento, inclusive, das 3 partes. Eu posso ter um paciente com colapso traqueal, com uma pneumonia, às vezes aspirativa, associada a um edema pulmonar, cardiogênico. Nossa, Lucas, mas só desgraça. Eu coordeno o setor de terapia intensiva, né? Não tem coisa boa chegando, é sempre desgraça. Mas a gente tem que pensar que isso, para chegar nisso, aconteceu uma evolução. Né? Não foi assim, ó, pim, 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 coloquei lá dentro edema pulmonar, colapso e a pneumonia. Não, isso evoluiu. Então, quanto mais rápido a gente conseguir chegar no diagnóstico, precocemente a gente consegue tratar e não deixa o paciente se tornar tão grave. Exames. Então, o que eu faço nesse paciente? Galera, assim, uma coisa muito importante. Exame físico tem uma validade que muitas vezes a gente deixa de lado, principalmente no paciente emergencial. Mas, assim, a ausculta de um paciente dispneico, ela é super importante. O paciente está abafado, está criptando, tem estertor, está sibilando. Vai te direcionar. Quando possível, determinar e conseguir uma anamnese. Ah, mas na emergência a gente deixa a anamnese para segundo plano. Verdade, mas não vale deixar para o segundo plano. Tenta, ou com um colega, ou com um enfermeiro, ou com quem seja, ter essa informação. Porque o que acontece? Definição se é crônico ou agudo é muito importante. E o agudo pode ser de uma semana, mas pode ser de 1 hora. E aí você direciona esse paciente, por exemplo, para o tromboembolismo pulmonar. Associando outros exames, você consegue chegar nisso. E assim que possível, vocês vão conseguir, ou pelo menos vocês vão tentar,
diferenciar se meu problema é do coração ou se ele é do pulmão. E, em cima disso, como que a gente vai trabalhar? A primeira linha, com certeza, vão ser exames não invasivos, que eu posso, inclusive, fazer beira-leito. Ecocardiograma. Eu já vou conseguir avaliar se esse paciente é congesto ou não, se ele tem uma hipertensão ou não, e, às vezes, você já pega um achado. Ah, esse paciente tem uma aneoplasia em base de coração, ou uma suspeita de. Imagem radiográfica. O paciente consolidou, é um pulmão que está consolidado, não faz troca por conta disso. Você pode monitorar os seus pacientes hoje, principalmente pensando em paciente congesto, através de ultrassom torácico. Então, você pega aquele paciente úmido, e aí, em cima desse paciente úmido, você vai ali estar trabalhando com ele, vai dar furosemida, vai vasodilatar. Em cima disso, você pode ir pareando o seu ultrassom de tórax para ver se o tratamento está adequado ou se precisa alterar alguma coisa. E, obviamente, nosso hemograma, né, nosso famoso hemograma. Por quê? Porque em cima desse hemograma, principalmente em tratamento e escalonamento de antibiótico, que a gente vai seguir uma linha. Não somente por ele, mas ele vai ser, sim, um exame complementar importante para a gente fazer hoje escalonamento de antibiótico, que é uma coisa muito séria. Porque, se não fosse, a gente poderia dar a meropenem para todo mundo. Isso não é verdade. Quais as principais doenças mesmo? Pneumonia, hipertensão pulmonar, edema pulmonar cardiogênico ou não cardiogênico, pneumotórax, efusão pleural ou pericárdica, tromboembolismo pulmonar. E podem estar associadas? Podem. Cada doença dessa daqui, ela tem uma característica de gerar a próxima doença. Então, assim, pneumonia vai gerar o paciente séptico, que aumenta a probabilidade dele fazer trombo. Então, na hora que você fechou um diagnóstico, não esqueça do restante, porque você pode ali estar associando outras doenças. Paciente com pneumonia hiperventilando é paciente que faz pneumotórax. Né? Ok. E depois? Não, Lucas, o meu diagnóstico ainda não está fiel ou o meu tratamento ainda não está sendo responsivo. Eu vou, aí sim, pensar em invadir esse paciente. E aí sim, de exames mais considerados invasivos. Porque precisa anestesiar. Ele tem que ter condição para a gente anestesiar. Não adianta eu pedir todos os exames invasivos num paciente hipotenso, encharcado, úmido, frio. Ele vai morrer no exame e o anestesista vai te matar. Então, assim, não é essa a ideia. A ideia é estabilizar esse paciente para fazer um complemento dos seus exames complementares. E aí, sim, a broncoscopia, o que ela pode trazer de informação? Inúmeras. A gente usa pouco a broncoscopia, mas ela te traz muita informação, principalmente pensando em lavado, para a gente acertar a antibiótico terapia, pensar em corpo estranho, neoplasias, que pode ser vista ali de forma macroscópica, paralisia de laringe, pouco diagnosticado ainda. Só uma coisa, paralisia de laringe, a gente já pensa o labrador, né? A gente tem pego o paciente com paralisia de laringe de pequeno porte. Então, não descarte paralisia de laringe por conta da raça ou do tamanho do paciente. Colapso traqueal. Muitas vezes eu tenho assistido o diagnóstico do colapso traqueal feito pela imagem radiográfica. A imagem radiográfica vai triar esse colapso. Você precisa medir o colapso traqueal. Você vai ter grau 1, 2, 3. Porque isso está diretamente vinculado ao prognóstico. Ok? Tomografia. Tomografia, hoje, o exame ouro para que a gente possa hoje trabalhar em tórax é a tomografia, porque a gente não tem ressonância de campo fechado. Então, é tomografia. Desculpa. Pensando em tomografia, uma coisa interessante que eu não, há 10 anos atrás eu não pensaria nisso, mas, assim, hoje, entrar com um paciente para operar o pulmão, a gente tem um sucesso excelente. E os trabalhos também vêm hoje confirmando essa estatística nossa própria. Então, antes aquela relação de, não, ele já tem uma certa idade, não, eu não vou invadir o tórax porque é uma neoplasia, morre muito no pós-operatório, isso não é verdade mais. A gente, sim, a gente tem um desfecho muito positivo.
quando isso é bem planejado. E quem vai guiar o nosso tratamento? Tomografia. Tomografia também serve para outras coisas. Por exemplo, quando a gente está pensando em pacientes com um raio-x onde você gera uma suspeita de fibrose pulmonar. O problema desse trabalho aqui, ele coloca o seguinte, que imagens radiográficas, eles compararam as imagens radiográficas com histopatológico. E as imagens radiográficas mostravam o quê? Que esse cara tinha uma fibrose, mas que a fibrose também escondia outras doenças, que normalmente foi a doença de base para gerar a fibrose. A fibrose tem como tratar? Fibrosou. Cortisona, às vezes fazer uma inalação como hipertônica, até vai bem. Mas tratar a doença de base é o que a gente pode, a doença que está escondida. Porque se existe alguma coisa que dá para tratar, é isso. Né? Então, a tomografia ela vem para complementar, a imagem não está muito boa, mas ela vem para complementar justamente o diagnóstico que você está fazendo por conta. E aqui é definir prognóstico. Né? O paciente dispineico, né? Aqui no caso um gato, né? Dispineico, boca aberta. Aqui até a tomada de decisão se vai ou não vai para a ventilação controlada. Se tem o porquê ir para a ventilação controlada. Porque a ventilação controlada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é um tratamento. Ela te dá tempo para você conseguir, às vezes, um resultado. Por exemplo, com antibiótico terapia. Não é sinônimo de óbito o paciente estar na ventilação. Mas hoje a reação à ventilação controlada ela é muito importante. Porque quando o tutor ou quando o colega, que não está acostumado com uma rotina de ventilação controlada, encontra isso, ele já desanima a ponto de querer cessar o tratamento. E, muitas vezes, com pacientes que poderiam ter um desfecho positivo. É óbvio que aqui a gente está trabalhando com estatística, mas a doença que ele tinha estava evoluindo de forma positiva. Aqui só mostrando um paciente de DPOC, mas mostrando que, independente de qual o exame mais preciso para você definir bronquiectasias, né, que aqui ele coloca como a tomografia, mas pensa só um pouquinho que, em cima disso, se vocês forem avaliar o N talvez seja um pouco... a estatística não é tão fiel, assim, vamos colocar dessa maneira. Mas, assim, independente do que tem, o que a gente tem de exame complementar aqui? A broncoscopia, raio-x e tomografia. E a gente tem que usar mais mesmo. A gente tem usado pouco. Raio-x, a partir do momento que você radiografou aquele paciente, já determinou. Muitas vezes você pega o paciente com 10 imagens radiográficas. Né? Ah, não, eu não pedi para tomo, porque né, é muito caro, não quero necessidade. Mas se somar tudo aquilo de imagem radiográfica, já tinha feito a tomo, já tinha comprado antibiótico, ou a cortisona, ou já tinha comprado bombinha, já tinha feito tudo. Né? Então, assim, às vezes, repetir a imagem radiográfica não tem muito sucesso para melhorar a sua condição, a não ser que você queira ver se esse paciente está melhorando ou não. Mas a tomografia para tórax é um excelente exame. Excelente, é rápido. O risco é controlado. O paciente tem que estar estável, óbvio. Então, o que vale? A gente separar sistema cardiovascular e respiratório. E tem importância isso? Muita. Por quê? Porque num paciente com uma alteração cardíaca, então vou pensar aqui no paciente de comprometimento valvar, paciente congesto, ou um paciente com hipertrófica, ou um paciente com dilatada, o meu tratamento vai por um lado. Né? Então, eu vou entrar com inotrópicos, eu vou trabalhar com diuréticos, furosemida, por exemplo, que é o diurético que a gente mais usa. Né? Eu vou trabalhar com vasodilatadores, eu vou trabalhar com vasopressores, se preciso. Né? E, se por acaso for um pulmão, eu vou mudar a linha. Eu vou começar a trabalhar, por exemplo, num paciente com hipertensão pulmonar pré-capilar, né? Você vai dar furosemida para ele. Não tem muito porquê, mas a dispneia não conta. Ela não avisa, ela não chega assim, ó, eu sou a dispneia da hipertensão pulmonar pré-capilar. Não adianta você dar furosemida. Você tem que pesquisar. Então, eu vou entrar com antibióticos, eu vou entrar com cortisona, vou entrar com anticoagulante do paciente que está fazendo um tromboembolismo. Né? Eu vou fazer um tratamento cirúrgico pensando em NEL. E quais são as doenças vinculadas ao sistema respiratório, que eu acho que vale a pena a gente ficar ressaltando isso, porque a gente esquece, são as pneumonias, é a fibrose pulmonar no gato, que a gente tem cada vez mais encontrado, paciente dispineico.
distrição, a dispneia, ela vem acompanhada de distrição mista, inspiratória e expiratória. Paciente de boca aberta, crítico, que muitas vezes vem escondido em uma infusão pleural. Ou pneumotórax, colapso traqueal, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a bronquite associada ao enfisema pulmonar. Quando você associa a bronquite e o enfisema pulmonar, você tem a DPOC, que é muito, para os nossos pacientes, está vinculado ao paciente braquicefálico. Por quê? Porque lembra que a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio, eles têm o raio muito diminuído. Então, você aumenta muito a resistência e, consequentemente, você acaba lesionando tanto o brônquio e tornando o alvéolo mais complacente, que no futuro leva um alvéolo bolhoso, um enfisema. Ok, maravilha. Faltou hipertensão pulmonar. Mas já falei tanto de hipertensão pulmonar. E tromboembolismo. Olha lá. Então, eu separei esse trabalho aqui, ele fala de alto fluxo, para começar a falar de alto fluxo para vocês também. Mas eu não quero falar de alto fluxo propriamente dito aqui, nesse slide. O que eu precisava falar com vocês era o seguinte. Quando a gente olha a proposta desse trabalho, eu acho muito interessante. Ela coloca o seguinte: qualquer hipoxemia tem que ser tratada de forma imediata. E eu concordo com isso. Acho que todo mundo concorda. Né? E tratar de forma imediata é dar suplementação de oxigênio. E isso pode iniciar, e deve ser iniciado, com um sistema de baixo fluxo. O que é o sistema de baixo fluxo? Nossa sondinha nasal, que a gente abre o fluxômetro. Ok? Essa é a nossa suplementação de baixo fluxo, que, se não funcionar, tem que ir para alto fluxo, que aí você vai trabalhar ou com a ventilação não invasiva, que a gente não trabalha hoje, pelo menos na estrutura hoje que eu tenho desenvolvido, poucas pessoas vão trabalhar com a ventilação não invasiva por conta da interface que a gente não tem, ou pelo alto fluxo, que vai ser proporcionado por cânulas nasais. E se não der certo ainda, ventilação mecânica. Então, antigamente a gente tinha um pulo. Sonda nasal, ventilação mecânica. Hoje a gente tem uma interface, alto fluxo, que pode ser uma excelente alternativa. Eu vou falar um pouquinho dele, inclusive dos protocolos que a gente está colocando novos. Então, a oxigenoterapia convencional, o que é? Você vai aumentar a fração inspirada de oxigênio. Você vai lá, coloca 2 litros de oxigênio, de fluxo de oxigênio, 1 litro, meio litro, você está suplementando. E aí você calcula a sua fração inspirada baseado nisso. 20 mais 4 vezes o fluxo que você colocou. Isso vai te dar uma fração inspirada, sei lá, 28, que é o que eu dei exemplo aqui. Pode ser para o catéter nasal, por exemplo. Eu estou suplementando 28% nesse paciente. Pode ser por máscara facial, que eu não tenho costume de utilizar. Por quê? Porque a máscara escapa. Você não dá realmente esses 40%. Se desse, seria excelente, mas a gente não dá. Ok? Então, eu uso o catéter nasal. E como que a gente vê se isso está funcionando ou não? De novo, a hemogasometria, precisa. Pensando em paciente grave, eu preciso da hemogaso para fazer isso, quando a minha interface é sistema cardiorrespiratório. E aí eu vou fazer uma relação, que é chamada PO2 fração inspirada. Essa relação, ela avalia o quê? A evolução do meu sistema respiratório. Ok? O quanto que a minha interface, alvéolo capilar, está funcionando. E quando ela está abaixo de 300, eu tenho um paciente que tem um distúrbio de troca gasosa. Então, eu pus no baixo fluxo, não funcionou. Estou com uma relação menor que 300. Aqui vocês vão ver que a gente vai trabalhar um pouquinho, com um valor um pouquinho menor, 250. Por quê? Porque nossos pacientes que chegam com essa alteração respiratória, normalmente são pacientes mais idosos. E aí, quanto mais velhinho ele se torna, menor a capacidade de fazer troca gasosa. O pulmão vai ficando com um déficit de fazer troca. Ok? Então, você tem que dar um desconto pela idade.
Então, quando os valores, eu estou lá, dei o fluxo, baixo fluxo, nesse baixo fluxo, estou lá com 2 litros, relação abaixo de 250, vai para o alto fluxo, relação abaixo de 250, tubo, vai para a ventilação controlada. Ok? Por quê? Porque se eu não reverter a oferta de oxigênio agora, o próximo passo é esse paciente começar a ter disfunção orgânica. E o que é disfunção orgânica? Ah, Lucas, sei lá, a gente vai ver numa imagem de tomografia, disfunção orgânica? Não, são coisas simples. Rebaixamento de nível de consciência, oligúria, arritmia. São coisas que a gente vai ver no dia a dia nosso. Isso está demonstrando, são sinais clínicos de disfunção orgânica. Ok? Então, tá bom. E aí, esse paciente, quando a gente não consegue mais nada, a gente vai para o tubo, vai para a ventilação controlada. Entubou o paciente, esse paciente, se você não vai estubar ele de forma imediata, então eu não anestesiei esse paciente para ele passar um procedimento e vai terminar o procedimento, por exemplo, uma tomografia, e eu vou estubar esse paciente. Se não vai ser para isso, não adianta deixar o estagiário lá ventilando o paciente. Não adianta. Ele vai morrer. Por quê? Porque a gente vai fazer um barotrauma, provavelmente, nesse paciente. Você não vai manter PIP. Se você não conseguir gerar ainda uma PIP nesse paciente, você vai gerar distúrbios importantes de lesão alveolar, pelo biotrauma. Abrir e fechar, muitas vezes, o alvéolo de forma muito grande. Ok? Então, tem que ir para a máquina, tem que ir para a ventilação controlada. A gente tem o recurso hoje. Antes a gente não tinha. Antes colocava o estagiário lá no centro cirúrgico e, ó, qualquer coisa me chama depois. Né? E o coitado lá ventilando. Então, a gente tem hoje a estrutura para hoje trabalhar com o paciente em ventilação controlada. Não é sinônimo de óbito ventilar o paciente. Sinal de óbito é a doença que não tem tratamento. Aí sim a definição passa a não ter a permanência na ventilação controlada. Mas a gente tem hoje, dependendo da doença, a gente tem estatísticas hoje bem importantes que a gente tira o paciente do tubo, sim. Eles saem da ventilação. Se você perguntasse isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu ia falar o quê para vocês? Não sai. E não saía de verdade. Hoje, eles saem, a gente estuba o paciente. Eles vão para casa. Mas a gente quer ventilar? Ah, não, então tudo, porque o intensivista ele tem 2 metas, né? Passar o catéter central, 3 metas. Passar o catéter central, canular, artéria e ventilar. A meta do intensivista. Todo mundo acha aquilo fantástico. Não, não, a gente não quer fazer isso. Eu não quero ventilar. Antes eu queria bastante, hoje eu não quero. Por que eu não quero ventilar? Porque, obviamente, a ventilação inverte um processo fisiológico. Para eu conseguir abrir meu tórax, eu estou fazendo uma pressão negativa. A partir do momento que eu coloco uma máquina, ela está fazendo uma pressão positiva. É óbvio que não é bom. Porém, quando necessário, tem que ser utilizado e não é sinônimo de óbito. Ok? A máquina ela pode servir para duas variáveis importantes. Uma, para você ganhar tempo para instituir o tratamento, ou para você tratar o paciente. Por exemplo, o edema pulmonar cardiogênico, onde você coloca uma pressão positiva naquele paciente, e a consequência é que você diminui a relação, a diferença de pressão transmural entre ventrículo esquerdo e aorta. Então, é como se fosse um vasodilatador. Você facilita o trânsito do lado esquerdo para o corpo. Então, ele entra como sendo um tratamento, inclusive. Né? E isso é o que a gente enxerga, e os trabalhos também demonstram que pacientes hoje que vão para ventilação controlada, principalmente considerados congestos, ou seja, que têm uma alteração de edema pulmonar por conta do coração, cardiogênica, esses pacientes, a gente hoje consegue ter uma boa resposta na ventilação, desde que ele não tenha diversas outras doenças concomitantes. Não adianta eu pegar um paciente desse, doente renal crônico, que fez uma insuficiência também renal aguda. É um paciente, obviamente, que eu vou ter um desafio, porque eu preciso tirar volume, eu preciso vasodilatar, e o rim dele não está funcionando. Então, não quer dizer que
ele foi para a ventilação e ele morreu da ventilação. Não, ele morreu por conta da associação das doenças. O que está associado com ele levou ele ao óbito. Tá? Não é o ventilador, propriamente dito. O ventilador pode levar ao óbito, se o intensivista não souber ventilar, sim. Né? Aí a causa iatrogênica. E a ventilação não invasiva? Seria excelente se a gente pudesse usar, mas a gente não tem a interface. Existe hoje um professor da Itália, o Staffieri, que veio, inclusive, há poucos meses atrás, dar uma aula para a gente, inclusive, falando da ventilação não invasiva, que ele tem utilizado esse capacete realmente que é de pediatria para fazer a ventilação não invasiva. Ele tem alguns trabalhos, inclusive, publicados já, e ele apresenta que ele tem um bom sucesso no uso da ventilação não invasiva. Qual que é o problema maior dele? É gerar calor. Então, ele coloca essa interface, mas essa interface está esquentando muito o paciente. Bom, paciente dispneico, que você está tratando a dispneia, não é interessante você esquentar o paciente. Não é uma ideia legal. Né? Então, eu não tenho experiência. Eu não uso ventilação não invasiva, mas tenho experiência com alto fluxo, estou ganhando experiência com alto fluxo agora. E alto fluxo é uma coisa interessante da gente discutir. Por quê? Porque pode, sim, ser hoje uma interface importante para a gente evitar a ventilação controlada. Então, hoje, o alto fluxo que a gente tem trabalhado é o Vapoterm. Ele é uma mistura que você vai fazer de ar, de oxigênio, com um fluxo superior ao fluxo inspirado. É um dispositivo que consegue aquecer e umidificar e fornecer esse gás através de 2 cânulas, ou seja, é uma interface até que muito plausível da gente utilizar em cães e gatos. Talvez a dificuldade maior que a gente vai ter vai ser em gatos por conta da cânula. Quando você pega a UTI neonatal de medicina, né, obviamente, no mundo, eles já utilizam 55% a 77% dos pacientes de insuficiência respiratória recebem alto fluxo. Então, é hoje uma ideia para o paciente que chega dispneico, que você deu a oferta de O2 com baixo fluxo, entrar com alto fluxo. Você vai ganhar tempo com isso. Ok? E, óbvio, que se não funcionar, tem que ir para a ventilação controlada. E é bom o alto fluxo? Poxa, primeiro, é preferido pela equipe e pelos tutores. E isso é verdade. A gente vê na nossa rotina hoje. O paciente em alto fluxo, a gente tem uma menor ideia de eutanásia. Diferente do paciente que já vai para a ventilação controlada. E, no começo, é um desafio, mas depois a equipe aceita muito bem, porque não é tão complicado manejar ele dentro da UTI. É de fácil aplicação, lava o espaço morto, fornece 21% a 100% de CO2. Melhora a depuração mucociliar, o que faz com que ele expectore mais, diminui a lesão nasal, mas isso a gente não tinha antigamente. E não vai ter hoje também, porque a gente não usa interface para ventilação não invasiva. Promove pressão positiva. A gente não sabe qual, mas promove. Então, assim, parece ser realmente uma ideia para a gente, hoje, acrescentar no tratamento do paciente com dispneia. E parece ser uma ideia bem plausível e com uma resposta, talvez, acertando o paciente que a gente vai usar, uma resposta superior do que a gente está esperando. Vantagens: reduz a apneia obstrutiva, mas toma cuidado quando vocês estão pensando em pacientes com colapso traqueal. Porque eu posso ter um paciente com colapso traqueal grau 1, eu posso ter um paciente com colapso traqueal grau 3. Então, se fechar, e com doenças associadas, pneumonia, né, bronquite, e se fechar para valer esse paciente, o alto fluxo não resolve, tem que ser máquina, tem que gerar uma pressão positiva. Mantém uma pressão faríngea, reduz o esforço respiratório, isso é excelente. Você coloca no alto fluxo, você já vê o paciente taquipneico voltar a ficar eupneico. Previne a telectasia, mantém, de certa forma, o pulmão aberto. A gente não sabe exatamente como, mas as linhas de pesquisa estão associando já a uma certa PIP, dependendo do paciente que a gente está aplicando. E reduz lesão nasal, que a gente não tem esse problema. As desvantagens:
a gente não sabe a pressão que a gente está gerando. A pressão é de acordo com a doença. Depois de instalar o alto fluxo, primeiro, pode atrasar a ventilação, porque a gente fica naquela de não querer ventilar, e aí você atrasa a intubação do paciente. E isso aqui é verdade absoluta. A gente aumenta o tempo de uso de oxigênio. Por quê? Porque depois que o animal ficou ótimo, ninguém quer tirar. Ninguém. Nem o tutor. Nem o tutor, quer levar daquele jeito. Não, assim está ótimo. Né? Não teve que entubar. O animal está ótimo, excelente, calmo, tranquilo, oxigenado, rosinha, com a curva de saturação acima de 95. Ninguém quer tirar. Mas tem que fazer desmame, não dá para levar a máquina para casa. Até dá, né? Mas vai custar aí uma bagatela de uns 60 mil, acho. Indicações de neonatologia. Estratégia primária, insuficiência respiratória, pós-extubação de paciente, de centro cirúrgico, e desmame de ventilação não invasiva. Esse trabalho é um trabalho de veterinária que mostra o seguinte, o alto fluxo aqui já direcionado para pacientes, se você for ver o slide anterior, a gente está falando de insuficiência respiratória leve a moderada. Aqui, eu estou falando de pacientes que vão ter uma insuficiência respiratória moderada a severa. Ou é melhor o alto fluxo, talvez, para cães e gatos? Como resposta, talvez sim. E também aqui, nesse trabalho, ele já levanta a ideia de que, em cima desse paciente dispneico que eu recebi, que tem uma alteração cardiorrespiratória que diminui a oferta de oxigênio, esse cara pode ter benefício de receber o alto fluxo e não ir para a ventilação controlada. As indicações para a medicina veterinária. E aqui vai bem isso. Para a insuficiência respiratória, principalmente no edema pulmonar cardiogênico. Pós-operatório de pacientes que ficaram muito tempo no centro cirúrgico ou tiveram uma extensão muito grande de procedimento. Aqueles procedimentos muito invasivos, 3, 4 horas. Teve que mexer muito no paciente. Por quê? Porque você tem como medir o consumo de O2 que aquele animal está tendo? Você não tem como medir isso. Até tem, para fazer talvez fazer uma ideia disso com saturação venosa central. Mas não é o exame ouro. Mas o que eu posso fazer para ele é melhorar a oxigenação desse paciente, porque eu melhoro a oferta de O2. Desmame da ventilação mecânica. Isso é importante para a gente. A gente vai conseguir tirar pacientes mais rápidos da ventilação controlada. E no primeiro atendimento na emergência, talvez seja uma ideia interessante. Nunca utilizei. Mas o paciente que você sedou, deu furosemida, pôs no baixo fluxo, não respondeu, talvez ele não precise da intubação. Talvez possa receber um alto fluxo dentro dos seus serviços de emergência. E aí você ganha tempo para esse paciente ser transportado ou ser encaminhado para a sua unidade de terapia intensiva. Porque vai ser em cima disso que a gente vai determinar se esse paciente ele é responsivo ou não, mas você ganhou tempo. É muito melhor hoje você pensar em deslocar um paciente levemente sedado, em alto fluxo, para uma unidade de terapia intensiva do que ele ventilado. Isso eu não tenho dúvida. Então, vai aqui um vídeo para que vocês possam ver a cânula nasal. Eu não pus o som, porque tinha conversa no meio. Então. Mas, assim, é um animal que eu estou dando 11 litros por minuto, esse paciente. Pensa que, quando a gente coloca 2 litros, você já começa a ficar meio tenso, porque aquilo começa a irritar o paciente. Né? E começa a fazer barulho, inclusive. Né? Psss, e aquele animal já raspando em tudo que é lugar, quer tirar a sonda, está incomodando. O alto fluxo vai com 11 litros. E eu posso dar até 40. Nessa máquina. Na Fischer, você pode dar até 60 litros por minuto. Então, é um paciente que tem que estar levemente sedado, porque ele tem que estar responsivo. Ou seja, o paciente ele tem que levantar, ele tem que beber água, ele tem que comer, e ele tem que fazer as suas necessidades. É óbvio que eu não vou jogar a bolinha para ele pegar. Né? Que aí
Vai complicar um pouco o trem. Mas é um paciente bem fácil de você manejar, a não ser que ele seja bravo. Aí começa a complicar um pouquinho. De sedação, a gente pode hoje variar a sedação dependendo da nossa doença, da nossa enfermidade. Eu posso hoje trabalhar com Acepran e butorfanol, por exemplo, até dexmedetomidina, em infusão. Depende do que eu estou esperando desse paciente. Mas é um paciente que fica calmo. É um paciente que está recebendo 11 litros, não foi para intubação, e esse paciente tinha critério, antigamente, sem o alto fluxo, de ir direto para a cânula. Ele é direto para a ventilação controlada. Aqui, utilizando o Fischer, na unidade do Ibirapuera, aqui a gente usou o ventilador para dar o fluxo necessário, porque a gente estava com fluxo alto. A gente não usa mais esse sistema, a gente usa o apotérmico que eu apresentei no slide anterior. Mas é a mesma coisa, esse animal não está com propofol, muito pelo contrário, ele precisa respirar. Eu não ventilo o paciente. Eu aumento o fluxo de oxigênio. Eu faço um fluxo laminar que vai chegar até o alvéolo e vai aumentar a pressão de oxigênio naquela região, naquela interface entre alvéolo capilar e melhorar a transferência de oxigênio. Ok? E esse trabalho aqui é interessante. É um trabalho de 2017 que ele demonstra justamente o que eles fizeram. Sedaram os pacientes de forma leve, eram pacientes sadios, e mediram como que o alto fluxo gerava de oxigenação, quanto que ele aumentava de oxigenação. Né? E eles encontraram respostas bem interessantes. É óbvio que não tem a doença associada. E está aí a grande sacada do alto fluxo. É você hoje conseguir definir qual paciente que tem benefício. Talvez não, o nosso futuro desafio vai ser esse, não tenho dúvida. Em cima disso ainda, vale a pena pensar do seguinte, ainda a gente tem a explorar a ventilação não invasiva. Aqui eu não comentei muito sobre ela, mas pode ser sim uma estratégia. Eu não tenho experiência, mas pode sim ser uma estratégia. Então, além disso, no futuro, se isso for possível, ainda a interface entre o alto fluxo e a ventilação mecânica vai encaixar a ventilação não invasiva. Que é super interessante, porque assim, eu fico com 2 recursos, depois de colocar com um baixo fluxo, 2 recursos para esse paciente não ter hoje que ir para uma ventilação controlada. Então, pensando num paciente no qual a minha preocupação maior é o sistema cardiorrespiratório, onde eu tenho uma queda de relação VQ, onde minha oferta de oxigênio é diminuída e a minha manifestação clínica é, sim, a dispneia, meu primeiro tratamento, não tenho dúvida nenhuma, é a oxigenoterapia. E aí, em cima disso, a gente vai para os diagnósticos. E aí vamos tratar a causa de base. Mas isso rápido. Por quê? Porque são pacientes que eles não têm um delta de tempo importante para que você possa demorar para fazer esses diagnósticos e iniciar o tratamento. E, muitas vezes, tratar o paciente no formato, na escura, por exemplo, eu acho que é um edema pulmonar cardiogênico, e eu administro, ele pode até ter um edema pulmonar cardiogênico, e administro furosemida, mas a causa de base principal dele é uma pneumonia, você vai piorar o quadro do paciente. Né? E aí é o paciente que piora a dispneia durante o seu tratamento, e aí quando você vai parear os exames, você vê que, na verdade, você desidratou um paciente que tem uma secreção e que impossibilita a passagem do oxigênio. Ao invés de você hidratar e tentar fazer com que ele pudesse expectorar toda essa secreção, muito pelo contrário, você seca aquele paciente. Certo? Uma parte importante disso é que, quanto mais rápido a gente acessar esse paciente no ponto de vista de exame de diagnósticos não invasivos, mais rápido você direciona o seu tratamento. Mas, para isso, você precisa de tempo. E quem vai te dar tempo é a oxigenoterapia.
Ok? Então, como você pode hoje ajudar o seu paciente dispneico? A maioria das vezes, ou quase 60% do serviço, vai estar vinculado a pacientes que merecem receber a oferta de oxigênio. Porque o problema dele está realmente na diminuição da oferta de O2 para o organismo. Então, vem aqui, só para trazer uma ideia para vocês, hoje a gente não vai usar o alto fluxo de forma, eu vou colocar o alto fluxo e vou começar a trabalhar com ele. Não, precisa ter uma regra para você trabalhar. Né? E essa foi o fluxograma, o organograma que a gente vem trabalhando, e é em cima dele que a gente vem tendo até um sucesso bem importante com o alto fluxo. Não somente por conta da triagem desse fluxo operacional, mas também pela triagem do paciente. Esse fluxograma ele foi desenvolvido, eu desenvolvi junto com uma pediátrica que trabalha dentro da unidade de terapia intensiva e que fez o doutorado dela, está defendendo, inclusive, acho que esse mês, fez o doutorado dela com alto fluxo. E ela trabalha com recém-nascidos, com RN. E eu estudo com a medicina, o alto fluxo, eu faço os cursos com a medicina, e em um desses cursos eu consegui trocar algumas informações e ela me ajudou a bolar o fluxograma que a gente tomou como base o fluxograma utilizado para recém-nascidos. Ok? Então, o fluxograma ele funciona da seguinte maneira. Eu vou para uma oxigenoterapia convencional, que é de baixo fluxo, né, e vou medir a minha hemogasometria. Minha hemogasometria abaixo de 300, ou coloquei esse paciente numa saturação, e minha saturação está 90 ou menor, é um paciente que precisa ser deslocado para um sistema mais avançado, aqui o alto fluxo. Esse alto fluxo a gente dá início, em média, a 8 litros por minuto, com a fração inspirada de 100%. E, em cima disso, a gente vai mensurar novamente a hemogasometria e fazer uma relação. A minha relação está acima de 250, minha saturação acima de 92, ou seja, se minha saturação está acima de 90, meu PA2 é maior que 60. Ok? A 21% pensando nessa relação. Eu vou começar a fazer o que é chamado de desmame. Então, eu vou baixar a minha fração inspirada até chegar a 25%, e vou diminuir meu fluxo de 2 a 3 litros a cada 24 horas, até chegar a 2 litros por minuto. E aí eu vou fazer o desmame. Saindo disso, o paciente volta para o baixo fluxo, você desmama o baixo fluxo e esse paciente está de alta. Ok? E, realmente, se isso não acontecer, então, se por acaso eu coloquei no alto fluxo e esse paciente agora mantém uma relação abaixo de 250, minha saturação não melhora com alto fluxo, continua com 90%, esse paciente vai para o tubo e, consequentemente, para a ventilação controlada. Com certeza, aqui você já está medindo o prognóstico nesse paciente. Cada vez que você tem que avançar, o suplemento de oxigênio mais grave é o distúrbio VQ, consequentemente, mais grave é o estímulo de quimiorreceptores, lembra do primeiro slide? De quimiorreceptores, e, com certeza, o córtex vai gerar maior dispneia. Ok? Vale aqui colocar o seguinte, a triagem é 50%, acredito eu, do nosso desfecho positivo. Acertar o paciente que vai para o alto fluxo. Né? Isso tem que ser hoje padronizado. Não é porque a gente quer que ele vai ter benefício. Não é porque o tutor quer que ele vai ter benefício. Ok? Não, estou dentro do horário, isso é raro. Mas a Carla está vigiando aqui, eu tenho que acertar o horário certinho. Então, e aqui, pensando só nesse fluxo operacional, não esqueçam só que a gente pode, futuramente, eu acho que no futuro ainda recente, encaixar a ventilação não invasiva. Ok?
o Staffieri tem tido alguns resultados importantes e eu acho que vale, de repente, tentar encontrar um equilíbrio para as complicações que a gente está tendo da ventilação não invasiva. Ok? Bom, não vou me estender, mas eu gostaria de ainda discutir 4 tópicos com vocês, que são as minhas considerações finais dessa aula. Primeira coisa, a dispneia associada a uma complicação do sistema respiratório e, consequentemente, a insuficiência respiratória aguda, tem um caráter de maior gravidade. Então, se preocupem e atuem de forma mais aguda nesses pacientes. Exames complementares não invasivos e ou invasivos são essenciais para a gente diferenciar a interferência cardíaca e ou respiratória. A oxigenoterapia é a conduta primordial, independente da causa de base da insuficiência respiratória. Independe se eu tenho uma pneumonia, se eu tenho uma DPOC, se eu tenho um tromboembolismo, eu preciso dar oxigênio para esse paciente. E a cânula nasal de alto fluxo, com certeza, vem hoje como um melhoramento hoje do nosso tratamento para esse tipo de paciente, evitando, possivelmente, muita ventilação controlada. E a gente já tem visto isso. Nosso N não é enorme, não é grande, não dá para medir ainda essa variável. E também a gente não tem um padrão específico, o que dificulta muito medir. Não ter padrão dificulta fazer estatística. Ou a gente corre um risco grande de apresentar uma estatística falsa. Então, vale a pena hoje realmente parar, juntar talvez um N maior, para que a gente possa entender a importância do alto fluxo para esse paciente dispneico e quais os setores que a gente vai utilizar. Lembra que ressaltei, não tenho experiência, mas vale o pensamento de que esse alto fluxo pode sim estar dentro de uma sala de emergência. Isso tem uma super validade. Ok? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Abro para perguntas. E deixo aqui o meu contato. Quando vocês precisarem de qualquer coisa dentro da unidade de terapia intensiva, está aqui o meu telefone. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo. E temos aqui, para terminar certinho no horário, 5 minutos de pergunta. Ninguém tem dúvida ou vocês estão com fome? Fome, né? Eu também estou. Eu estou com a boca seca. Posso beber? Oi. Lucas, você colocou que você inicia com 8 litros. Isso é independente do peso ou você faz um cálculo? E outra pergunta também é, você não faz manobras de aumento de fluxo até você tentar melhorar a relação antes de ir para a ventilação mecânica? Desculpa. Faço cálculo, mas, normalmente, quando a gente acaba fazendo o cálculo, a gente vai estar sempre numa interface aí entre 8 e 11 litros. Você trabalha com alto fluxo? Então, normalmente eu trabalho com pacientes pequenos. O cálculo vai dar entre 8 e 11 litros, mais ou menos. Você usa quanto? 600 por quilo? Uso 600 por quilo. Tá. E aí, o que eu considero ser importante, eu acho que vale sim fazer o cálculo, mas eu considero que, de certa forma, a gente vai ter que padronizar por tamanho um fluxo inicial, né? Porque o cálculo ele é baseado em quilos. Então, você pode ter um paciente desse tamanhozinho com 7 quilos e um paciente desse tamanhozinho com 1,5 kg. Esse é o problema. Meu pensamento, eu acredito que o cálculo talvez não caiba tão bem nesse princípio. Aumenta o fluxo, sim, com certeza. No fluxograma, a gente iniciar com 8, mas, com certeza, a gente vai trabalhar com o aumento de fluxo de acordo com a hemogasometria. Então, se eu não tem uma relação ideal para manter aquele paciente, eu vou aumentar o fluxo. Quanto maior o fluxo, com certeza,
piora a doença, ou pelo menos o tratamento não está sendo efetivo naquele primeiro momento. Ou vai se alterar o tratamento, ou realmente não tem indicação ao alto fluxo. O problema é quando você chega num fluxo muito alto para esses pacientes. E aí se gera a dúvida. Eu não sei se você já trabalhou com fluxos elevados em alto fluxo, mas quando você sobe muito fluxo, você começa a ter que sedar cada vez mais aquele paciente. E aí esse paciente ele começa a diminuir a frequência, não porque você está melhorando a oferta, mas sim porque você está sedando o paciente, rebaixando o nível de consciência. Então, aí vale a pena você realmente parear o CO2 desse cara. Porque o CO2 vai ali determinar um paciente que está ventilando bem ou ventilando mal. Então, o CO2, algumas coisas a gente não colocou. O conteúdo ele é mais elaborado do que o slide só que eu coloquei. Por exemplo, medir frequência respiratória, medir CO2, beira-leito. Por isso que a gente está fazendo dentro da unidade de terapia intensiva o alto fluxo. Porque o CO2 aí é determinante. Às vezes baixou a frequência, mas o meu CO2 está enorme. Estou com 60, já peguei paciente com 70 de CO2 quando entrou com alto fluxo. E aí eu tenho que determinar se esse paciente, na verdade, ele voltou a ser eupníico e aí subiu o CO2, e isso tem que lavar, tem que ser expelido, principalmente se eu pensar num paciente com alteração de sistema nervoso central, ou se eu estou sedando muito o meu paciente. E a sedação acontece quando você tem que subir muito o fluxo. Mas eu subo o fluxo, faço o cálculo, por mais que eu considere que a gente vai ter que determinar um start para o tamanho do paciente e não medir um cálculo por quilo, acredito eu. Tá bom? Obrigada. Nada. Mais ninguém? Eu tenho uma pergunta para mim mesmo, na verdade, para vocês. Hoje, quem tem trabalhado... A gente recebe muito paciente dispineico. No meu setor, eu recebo 60% dos meus pacientes são dispineicos. Hoje, quem tem conseguido trabalhar com o paciente dispineico, utilizando realmente os exames complementares, indicando a unidade de terapia intensiva no momento correto, ou mesmo utilizando o alto fluxo hoje, que eu conheço outros lugares que também trabalham com alto fluxo. Vocês têm hoje conseguido trabalhar com isso? Não o pessoal do PetCare, né? Não sei, mas quem não é do PetCare. Não? Sim? Ou chega, Lucas, vamos almoçar? Não? A hemogasometria ainda é um processo que restringe isso, né? E a gente está em São Paulo, hein? Isso é verdade. Eu tenho conversado, eu falo muito sobre o sistema respiratório e eu vejo que a hemogasometria hoje ainda é um processo que restringe o diagnóstico e o acompanhamento desses pacientes. Eu dei uma palestra pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, há um mês atrás, no Rio de Janeiro, e isso é bem importante no Rio de Janeiro também. Imagino eu no Nordeste, coisa assim, né? Então, a gente precisa ainda evoluir, porque a base do nosso diagnóstico ainda não está disponível para todo mundo, né? Era essa a pergunta. Bom, obrigado, pessoal. Agradecer. Parabéns, doutor Lucas. Gente, o doutor Lucas começou também a atender como especialista, além de ser o chefe das nossas UTIs, o coordenador, a parte de pneumologia. Então, você sabe, pode dizer mais ou menos como estão os teus horários, onde você está agendando? A gente está abrindo os horários para a agenda. De terça-feira já está aberto no Ibirapuera, inicia o atendimento às 1h30 da tarde, e no Pacaembu ainda estou para agendar o horário. Mas estou fazendo atendimento de pacientes que apresentam complicações respiratórias, ainda em ambiente ambulatorial, né? Então, é um atendimento clínico. Ok? Obrigada. Nada. Parabéns. Gente, um bom domingo aí para todo mundo. Feliz Dia dos Veterinários, atrasado com uma semana, a gente mandou aí para todo mundo. Obrigado pela presença e a gente se vê em breve.